Então vamos lá, continuando aí, né? Então, falamos aí da utilização e aí os benefícios, vantagens, né, de você estar trabalhando com o método de pesquisa, né, com a forma de fazer pesquisa. Permite uma compreensão mais precisa e contextualizada dos textos. Pensa bem, você já ouviu vários pregadores, né, muita gente pregando, e às vezes você ouve o pregador falar assim: porque na época de Jesus, porque na época de Paulo era assim. Porque na época do Novo Testamento era assim. Aí, de repente, você ouve um outro pregador falando da mesma situação, o mesmo texto, aí falando um negócio diferente, que na época era assim, que na época era assado. E aí, às vezes, você não sabe, né? Porque a pessoa não sabe muito bem, né? O que é o certo. Isso acontece porque nem sempre o pregador ele realmente pesquisa. Às vezes ele repete o que ouviu por aí. Quando nós, né, fazemos um trabalho adequado de pesquisa, então a gente vai saber o que falar e o que não falar. Eu não estou dizendo que vamos todos virar excelentes pregadores, né? Isso tem a ver com oratória, tem a ver com dinâmica, né? Tem outras questões em relação a isso. Mas nossa questão aqui é o conteúdo, né? Ou, né, professores eloquentes, né? Mas isso tem a ver com o conteúdo. Então, a partir do momento que nós estabelecemos o método, eu consigo saber o que falar e o que não falar. Por exemplo, a partir do momento que você estuda de maneira adequada o texto de Apocalipse, a última coisa que você vai falar é sobre o fim do mundo, porque ele não está falando do fim do mundo. O objetivo do Apocalipse é falar sobre persistência e resistência diante da perseguição. E que os cristãos receberão o prêmio da salvação na vida de Cristo. Mas o objetivo de Apocalipse não é falar como o mundo vai acabar, mas é falar que precisamos resistir e perseverar e que teremos a vida eterna. E para isso, as imagens, símbolos, uma linguagem, né, uma literatura específica, que é a apocalíptica judaica, para passar essa mensagem. O livro de Apocalipse foi escrito entre 90 e 95. O João, né, que se fala, não é João apóstolo, não é o João Batista, muito menos, né, que morreu decapitado, não é o João das cartas, é um outro João. Então, era uma pessoa, obviamente, né, de um certo reconhecimento, mas era um outro João, era uma pessoa que estava presa, era uma pessoa que estava sendo perseguida, não só ele, mas os seus destinatários também. Então, é um texto que tem muito a ver com nós resistirmos a uma cultura, a um costume, né, que vai contra os valores cristãos. É um texto que fala sobre acreditar em Deus mesmo em meio a perigos grandes, perigo de morte. E não que o mundo vai acabar em fogo, ou num dilúvio, ou os aviões vão cair, nada disso. Então, quando a gente começa a pesquisar de maneira adequada, você não fica chutando ideias. Mas parece, Ricardo, está falando o mundo. Não parece, né? E você lê em português, parece que está descrevendo como o mundo vai acabar, mas não é, certo? Outro benefício aí, né? Ajuda a evitar interpretações equivocadas ou distorcidas, como eu falei de Apocalipse, né? Promove um crescimento espiritual, uma vida cristã autêntica. Gente, muita gente não pensa nisso, mas se você sabe ler o texto bíblico, se você sabe estudar o texto bíblico, se você sabe fazer uma boa pesquisa do texto bíblico, isso não vai tornar você não crente. Isso vai te tornar crente, porque você vai saber no que você está crendo. Eu sempre brinco aí com os alunos, né? O pessoal fica me chamando de herege e tal, não sei o quê. E eu sempre brinco o seguinte: eu sou a pessoa mais crente que a maioria de vocês vão conhecer. Por quê? Porque eu sei no que creio.
exatamente no que creio. Não tenho dúvidas nenhuma. Em grego, em hebraico e em português. Se eu falar de Entende, um tema, Ricardo? eu vou falar assim, daquilo que eu estudei, daquilo que eu pesquisei, não daquilo que eu senti. E é isso que é um problema. A maioria de nós acha que falar de Deus é só falar do que sentiu. Não é. Então, se você pesquisa o texto, se você lê, estuda, se você consegue compreender tudo que o texto está dizendo, você vai ver Deus no texto. Você vai entender a mensagem de Deus no texto. Você vai ouvir a voz de Deus no texto. E aí, você vai crer naquilo que você buscou. Não naquilo que você ouviu, fulano falou, foi bonito, foi legal, que tocou meu coração e tal. Meu irmão, isso aí, qualquer lugar toca coração, faz a gente chorar e emoção. Agora, algo que é fruto de pesquisa, de análise, de busca, de dedicação, isso vai fortalecendo a sua fé. Isso vai te ajudando, né, a crescer espiritualmente. E ao contrário do que muita gente fala, a letra mata, o espírito vivifica. Cara, não tem nada a ver isso com o estudo da Bíblia, né? Inclusive a interpretação é equivocada, porque esse texto está falando da lei, né? A letra da lei, a maneira como interpretavam a lei, era para levar à morte. Não é nem que o Antigo Testamento matava, não é isso. Mas a maneira como os religiosos da época interpretavam a lei levava à morte, apontava para o pecado. Mas aquele que vive, né, buscando o Espírito, busca a vida, encontra a vida. Então, a gente precisa ter isso em mente. Quanto mais você estudar a Bíblia, quanto melhor você estudar a Bíblia, mais de Deus você vai conhecer, vai entender. Então, se você souber bastante da Bíblia, você vai saber mais ainda de Deus. Não vamos saber tudo, obviamente, mas você vai crescendo espiritualmente. Então, isso é algo que a gente precisa ter em mente aí. O último desses slides, né, capacitar os cristãos para viverem de acordo com os princípios do Novo Testamento. Exatamente. Princípios do Novo Testamento, de maneira geral. Amar ao próximo, perdoar, ter compaixão, né? Coisa que a gente quase não ouve hoje em dia aí, né? Hoje a ideia de Novo Testamento é ficar rico, vencer, ser vencedor, ser vitorioso, mas não é isso, né? A gente sabe que não é isso. Para terminar, eu botei aqui o slide, uma análise do texto do Sermão da Montanha, dentro daqueles, né, passos aí, contexto cultural, histórico, né, análise, para a gente entender como que isso é feito. Lembrando, isso não é feito de cabeça, isso é feito com pesquisa. Então, você pesquisa e consegue entender, né, esse contexto aí. Comentários, introduções, né? Está sempre aí apresentando material para vocês para ajudar nisso, né? Então, contexto histórico cultural do Sermão da Montanha, Mateus 5, 13 a 16. O texto faz parte do Sermão da Montanha, desculpa, do Sermão do Monte, né? Sermão do Monte, não, desculpa. Mateus 5, de 13 a 16, é um trecho do Sermão da Montanha. Então, a análise desse texto, tá certo? O texto faz parte do Sermão da Montanha, um discurso proferido por Jesus aos seus discípulos. Jesus estava ensinando sobre o papel dos discípulos como sal da terra e luz do mundo. Na cultura judaica da época, o sal era usado como conservador e a luz representava a revelação da verdade. Se você pesquisar ainda mais o papel do sal, né, ainda mais a figura da luz, você vai ouvir, vai saber mais coisas. Não era apenas para conservar, era para dar sabor, né, fazer diferença. Outros elementos para fazer diferença, né? Ô, Francisco, quer falar? Ah, tá.
Então, essas avaliações você vai fazendo à medida que vai pesquisando. E aí você pode encontrar mais coisas, né, sobre essas figuras. Olha, o cristão é o sal da terra e a luz do mundo. É ele que vai guiar, é ele que vai apresentar a verdade, né? Análise linguística. A expressão sal da terra é uma metáfora que representa a influência dos discípulos na sociedade. A expressão luz do mundo também é uma metáfora que representa a revelação da verdade e a influência positiva dos discípulos. Olha só que interessante. Pensa na época de hoje. A igreja tem influenciado o mundo? Pensa no tipo de pastores que a gente tem na televisão, na internet, né? Tem a figura do coach hoje, que não tem nada a ver com a igreja. Isso é um movimento, né? De afirmação positiva, cresceu muito nos Estados Unidos, né? O pessoal escrevendo livro, como vencer suas batalhas, como ser um vencedor e tal, não sei o quê. E aí alguns pastores evangélicos assumiram a figura de coach. Em vez do evangelho abafar a figura do coach, a figura do coach abafou o evangelho. E aí eu tenho um evangelho hoje da vitória, do sucesso, né? De que eu posso tudo. A mensagem do evangelho, ela foi contaminada pela mensagem da sociedade. E esse texto, esse trecho do Sermão do Monte, está justamente falando do contrário. Nós é que deveríamos ter um tipo de mensagem e que a sociedade mudasse pela mensagem do evangelho. E aí, hoje, você vê cristãos, cantores evangélicos, seguindo a moda da sociedade e não a do evangelho. Isso é um problema só da nossa época? Não. Para Jesus falar isso lá no primeiro século, já era um problema daquela época. Então, você tem um problema em que os valores da sociedade falavam mais alto que os valores do evangelho. Jesus apontava isso no primeiro século. 20 séculos depois, nós continuamos com o mesmo problema. Então, qual é a nossa tarefa hoje? Nós precisamos influenciar o mundo. Nós precisamos influenciar a sociedade. Nós precisamos influenciar o ambiente onde vivemos, nossa família, nossa vizinhança, nosso trabalho. No meu trabalho, por exemplo, eu acho muito interessante. O pessoal não fala palavrão perto de mim. Quando fala, pede desculpa. Eu nunca repreendi ninguém. O pessoal sabe que eu sou pastor, sabe que eu sou crente. Eu não sou crente chato, não sou aquele pastor que fica, Deus vai fazer. Não é nada. Mas a maneira como eu não falo palavrão, eu não ajo de maneira indigna. Né? Até o outro dia, tinha uma funcionária lá, a gente estava conversando. Ela seu Ricardo, né? Sexta-feira, sextou. Eu falei, para mim, sexta-feira é o dia que eu vou para casa. Eu não bebo, eu não fumo, não vou para baile, não vou para bar. Eu vou para casa, vou dar aula. Final de semana eu vou para a igreja, vou sair com a minha família. Ela né? Por isso que o senhor não tem aquela barriga redonda, não fica aí passando mal na segunda-feira. Falei, exatamente por isso, porque eu tenho um estilo de vida diferente. Aí ela, eu tinha que aprender isso, né? Eu tenho uma família que é crente também, mas vai para a igreja, muda a vida. Quem não é crente sabe o que é ser crente. Quem não é crente sabe que o crente se comporta diferente. Certo? Então, assim, desde o primeiro século que essa mensagem é falada. E aí pensa hoje. Hoje isso é feito? Não é. Então, olha, só analisando essa expressão, que é simples, tranquilo, não precisa ter muito conhecimento para analisar isso. A gente percebe a importância de entender uma mensagem tão simples, mas que hoje, principalmente com o avanço, né, dos meios de comunicação, a gente perdeu isso, gente. A igreja hoje, a maioria das igrejas, elas deixaram de ser igrejas. Não fala de Jesus,
não fala de arrependimento, não fala de comunhão, não fala de busca de Deus, não fala de santidade, né? Fala de um monte de coisa, mas não do evangelho. Então, é uma mensagem atual que, ó, eu estou pesquisando, estou lendo texto, estou olhando. Então, eu vou poder pregar algo diferente? Não posso. Pesquisando texto, tem como pregar algo diferente? Não dá. Interpretação teológica. Jesus está chamando seus discípulos para serem agentes de transformação no mundo, preservando os valores do reino de Deus e revelando a verdade. Ser sal da terra significa ser um exemplo de retidão, justiça e amor, influenciando positivamente a sociedade. Ser luz do mundo significa ser um testemunho vivo da verdade de Deus, iluminando as trevas da ignorância e do pecado. Ó, coisa simples, né? Não tem, o evangelho é algo simples, né? O pessoal complica muito. Aplicação prática. Os discípulos são desafiados a viver de acordo com os ensinamentos de Jesus, sendo sal e luz em suas ações e palavras. Devem preservar os valores do reino de Deus em meio à sociedade corrompida, sendo exemplos de integridade e amor, devem compartilhar a verdade de Deus, iluminando as mentes e os corações das pessoas com a luz do evangelho. Cara, precisa estudar muito para saber isso? Obviamente que não. É uma mensagem simples. Não é preciso saber grego para fazer isso? Não. Comentáriozinho simples nos lembra verdades básicas e simples. Então, ó, se você pegar alguém na sua igreja hoje que faz isso que está aí, em Mateus 5, 13 a 16, é crente. Se você faz só isso aí, é crente. Então, ó, um estudo nos leva, né, a praticar a fé. Certo? Fala, Alexandre. Nada, eu falei que você está falando que é crente, vai ser expulso. Vai ser expulso Dependendo da igreja, você ser crente, vão te botar para fora. Tá falando de Jesus? Vem para a igreja para falar de Jesus? Ah, coisa chata, mano. Que bobeira é essa? É justamente isso que a gente precisa pensar, né? Então, assim, usei isso como exemplo. Então, uma metodologia, gente, fazer a exegese, fazer a pesquisa do texto, não é desmerecer o divino, não é desmerecer a espiritualidade, muito pelo contrário. Se você pesquisa o texto, se você conhece o texto, você vai se tornar uma pessoa espiritual, espiritualizada. Porque você conhece o texto, você sabe do que ele está falando, você vai saber o que pode falar, o que não pode falar, o que ele está pedindo para fazer, o que ele está pedindo para não fazer. E aí você foge, né, dos clichês que a gente tem por aí, né, tanta besteira que o pessoal fala. Então, qual é o objetivo da nossa matéria? É estudar o texto do Novo Testamento, é te ensinar, né, meios de fazer essa pesquisa, demonstrar caminhos que você possa fazer essa pesquisa. Não é você imitar o meu, eu tenho o meu, você vai ter o seu. Então, ao longo das nossas aulas, eu vou apresentando caminhos para que vocês escolham métodos de pesquisa, material, né? E, a partir disso, possam ir desenvolvendo seus trabalhos. Beleza, gente? Tranquilo? Acabou aí o nosso tempo. Dúvidas, perguntas, reclamações? Pode fazer uma observação? Pode. Então, bem na hora que faltou força, né? Essas partes aí melhor que tinha, mas ainda eu peguei o finalzinho. Tá gravado, depois você vê. Beleza. Aí eu escrevi aqui, né? E você falou sobre a expressão do sal da terra. É uma metáfora, influência dos discípulos. E outro dia eu vi uma frase no livro, um livro de liderança que eu estou lendo, e a frase dizia assim: o sal não adulterado ajuda a não apodrecer a carne. Isso. E aí eu vi essa frase aqui, eu disse, nossa, meu, agora tá vendo? concretou legal. Não estou mentindo aqui, sozinho. Né? Não, tá junto comigo. Então, e a luz não dissipada ajuda a alguma coisa sobre a treva. Professor Ricardo é demais. Muito bom. Então, é essa.
É, Ricardo. é porque tinha uma figura, antigamente o pessoal falava muito da ideia do sal, que era só para fazer a diferença, né? A ideia de dar sabor. Mas essa ideia do conservar também é importante. Por exemplo, a igreja, é papel da igreja conservar os valores do reino, os valores éticos, né? Amor, perdão, compaixão, misericórdia, fraternidade. Então, conservar isso não é simples, né? A sociedade onde a gente vê tanta violência, tanta maldade, aí você vai falar de amor e de perdão, as pessoas querem te bater. Mas assim, a gente precisa lembrar disso, né? A igreja não é simples mesmo, não. Não, não é, né? É sempre desafiador. A outra igreja que eu pastoreava, lá, Shangri-La, quando a gente foi assaltado lá pela terceira vez do período que eu estava lá, eu lembro que teve gente que falou assim: não, vamos, ó, conheço fulano, conheço ciclano, vamos pegar esses caras aí. Eu tive que sentar com a igreja e falar assim: gente, nós somos igreja. A mensagem da igreja é de perdão. Então, o cara roubou nossos celulares, é ruim, eu perdi celular, perdi dados, é um trabalho aqui para todo mundo, mas se o casal que assaltou a gente chegar aqui e pedir perdão, a gente tem que perdoar. A gente vai chamar a polícia para prender eles, porque eles têm que pagar pelo que eles fizeram. Vão fazer boletim de ocorrência. Mas se eles vierem aqui, aceitarem Jesus e pedirem o nosso perdão, é nossa tarefa perdoar. Então a gente não paga o mal com o mal. Ah, mas é que não sei o quê, não sei o que lá, você é comunista. Cara, não é comunista, está na Bíblia. A Bíblia está falando isso, não tem a ver isso com política, com ideologia. Está na Bíblia, né? Mas quando a coisa nos afeta, a gente esquece de conservar quem nós somos. Nós somos cristãos, né? Não é simples, não estou dizendo que é simples, que é fácil, mas a gente precisa disso. Agora, para esse tipo de comportamento, eu tenho que estar lendo, eu tenho que estar estudando, eu tenho que conhecer o texto. Esse que é o desafio que a gente precisa lembrar. Se eu não ler e não estudar o texto seriamente, eu vou me deixar levar por qualquer vento de emoção. E aí, meu irmão, é um abraço, né? Então, o estudo, ele não tira a nossa espiritualidade. Muito pelo contrário. O estudo vai nos fazer ter uma espiritualidade muito mais consciente, muito mais segura, né? Menos Segura, emoção. fortalecida, né? Fortalecida, isso aí. Sem se levar pelas emoções e Exatamente. blá, 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 né? A emoção, ela vai acontecer como fruto do conhecimento. E não como fruto do momento, né? Que aí acontece ali, aí na segunda-feira acabou, né? Não tem mais nada. Não, ela é constante, né? Não é aquela coisa vai e volta. Então, o conhecimento me leva a ter até as emoções, né, fortificadas, fortalecidas. Né? E isso é importante. Né? Importante. Até já então, professor. Beleza. Tranquilo, gente? Então é isso. Daqui a pouco a gente... 8h45, tá? Que aí é o tempo de eu arrumar aqui para fazer outra disciplina. Boa noite, gente. Tchau, tchau. Beleza, beleza. Gente. Valeu. Até daqui a pouco. Daqui a pouco. Até já. Até já. Francisco.